Vamos abrir a Bíblia aí, por favor, no livro de 2 Reis. 2 Reis. Nós vamos ver a história. Um fato que aconteceu na história de Israel. Uma situação que aconteceu naquela altura. Eu queria a sua atenção para a leitura desse texto. E eu vou ler o texto numa linguagem mais acessível. Então você que talvez não entenda a linguagem bíblica, a linguagem que está aí na sua Bíblia, eu vou ler numa linguagem mais fácil, para que todos possam entender. Quer dizer que a minha leitura vai ser diferente da sua Bíblia aí. Capítulo 6 e versículo 24. Eu repito, 2 Reis, capítulo 6 e versículo 24. Diz o texto: algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco. 200 gramas de esterco de jumento custava 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata. Quer dizer, o jumento era o animal mais barato que havia na época. A cabeça do jumento, então, nem se fala. E até esterco de pomba, que você conhece muito bem. Não é? Nós conhecemos bem. Eles comiam até esterco de pomba. Tamanha era a fome. Então, certo dia, a situação, até aqui você vê que por causa do cerco da cidade de Samaria, a fome era intensa. E quando a gente tem fome, a gente faz qualquer coisa para comer, é ou não é? Quando a gente está esfomeado, pão com sabão é uma beleza. Quando a gente está com fome, qualquer comida é maravilhosa, é ou não é? A cidade estava cercada, não podia sair para buscar comida, nem muito menos entrar. Ninguém entrava, ninguém saía naquela cidade. Então o rei de Israel, passando por cima da muralha da cidade, veio uma mulher e gritou para ele: ó rei, meu senhor, me ajude. E ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga lá qual é o seu problema. Ela respondeu: outro dia, esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Olha a situação da fome que havia naquela cidade. Pensa comigo. Hoje, a
A pessoa está com fome, ela vai na lata do lixo, pega alguma coisa, um pão velho, ou pede um pão a um vizinho, e ela alivia a sua fome. Mas naquela época não havia lata de lixo com comida. Não havia vizinho que tinha comida. Ninguém tinha nada. A fome era severa. De tal forma que aquelas duas mulheres haviam combinado comer o filho de uma num dia, e no dia seguinte, ou no outro dia futuro, comeria o filho dela. Era essa situação que chegou até o rei de Israel. Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Você diz assim, puxa, mas será que isso aconteceu mesmo? Não, você não precisa duvidar não. Você vê hoje o pai matar a mulher, pegar a criança de 6 anos e se jogar de uma janela. Imagine falar isso para aquele povo de antigamente. Ele ia dizer, eu não acredito nisso. É ou não é? Sim ou não? Como o pai que combina com a mulher, o amante, matar o próprio filho de 11 anos de idade. Se falasse isso alguns anos atrás, a gente, isso não é possível. Mas hoje está acontecendo no nosso meio. Então, a humanidade não tem limite para as suas maldades, para as suas perversidades. E aqui nós temos um retrato de uma fome, uma situação crítica naquela ocasião. Por isso, era costume isso. Na situação da fome severa, eles dividiam as próprias crianças para poder aliviar a fome. Quando o rei ouviu isso, rasgou as suas roupas em sinal de desgosto. Antigamente era costume, quando o rei, sacerdote, ouvia algo absurdo acontecendo no seu país, na sua cidade, em protesto ele rasgava a sua roupa, se humilhando. E quando ele rasgou a sua roupa, o que aconteceu? As pessoas viram por debaixo das suas roupas que ele estava vestido de roupa, de pano de saco. Humilhação. Ele estava humilhado, porque havia fome e ele não sabia o que fazer. Havia fome severa, ele não sabia o que fazer para aliviar a necessidade do povo. E o rei, por conta de uma revolta santa, digamos assim, disse que Deus me mate se antes que o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. Eliseu era o profeta. Porque naquela altura, o profeta era a maior autoridade que havia em Israel. Mais autoridade tinha o profeta do que o próprio rei. Então, quando vinham as maldições, quando o povo pecava, e vinha a fome, a miséria, a falta de chuva, então o culpado sempre era o profeta. E o rei, achando que o profeta fosse o culpado daquela situação, disse, vou mandar arrancar a cabeça do profeta. E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo.
Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: aquele assassino, referindo-se ao rei, está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixem-o entrar. O próprio rei virá logo depois dele. Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus quem fez cair toda esta desgraça sobre nós. Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Em outras palavras, o rei estava culpando Deus daquela situação. Então Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Profecia. Escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. Quer dizer, a comida ia ficar super desvalorizada por causa da abundância. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas dos céus e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Quer dizer, havia incredulidade por conta do auxiliar do rei. E essa talvez seja a sua situação. A sua situação chega a um ponto que você fica desesperado. Muitas pessoas, nessas circunstâncias, dão um tiro na cabeça. Desespero, dívidas, fome, miséria, doença incurável. Enfim, há situações em que as pessoas não creem mais nada. Não creem mais nada. E colocam a culpa de suas desgraças em Deus. Entenderam? Sim ou não? A profecia era de que no dia seguinte, a comida ia sobrar. E o auxiliar do rei disse: nem que Deus abrisse as janelas dos céus e fizesse cair trigo e cevada, isso iria acontecer. Então o profeta disse para esse incrédulo: com seus próprios olhos você vai ver isso, mas não vai comer. Você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Você vai presenciar esse milagre, mas não vai participar dele. E o que aconteceu? 4 homens leprosos estavam do lado de fora dos portões de Samaria. E eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Usaram o raciocínio, usaram a inteligência. Por que ficamos aqui na porta da cidade esperando a morte? Porque nós não podemos entrar porque somos leprosos. E não podemos sair por conta dos inimigos. Então, o que eles decidiram? Diz o texto. Eles disseram assim: não vale a pena entrar na cidade porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui também morreremos. Então eles disseram: vamos então para o acampamento dos sírios, dos inimigos.
Se Ele nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, morreremos. Ou tudo ou nada. Ou é ou não é. Em outras palavras, se Deus existe, então tem que haver uma resposta. Se não existe, então eu estou desgraçado. Ou tudo ou nada. Ou é ou não é. É aquela estrada em que você chega numa encruzilhada, em que você tem que decidir, ou vai, ou fica. Ou você segue em frente, ou você fica parado. Se ficar parado, vai morrer. Se seguir em frente, você vai viver para ver o que vai acontecer. A fé, minha amiga, meu amigo, é isso. A fé não é algo misterioso, embora tenha os seus mistérios. A fé é algo simples, claro e direto. Quem crê vai, quem não crê fica. Para a pessoa chegar até Deus, ela tem que esboçar sua fé, ela tem que expressar sua fé. Por exemplo, quando nós falamos para as pessoas, olha, você que tem uma doença assim, uma doença assado, você que está com problema disso, problema daquilo, vem aqui na frente. Quando você sai do seu lugar e chega aqui à frente, você está mostrando a sua fé. Você está manifestando um tipo de fé, uma qualidade de fé. Eu sei que muitos vêm para fazer uma tentativa. Outros vêm na certeza. Essa é a hora. É tudo ou nada. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Quando nós falamos em colocar o sacrifício no altar, fazer o sacrifício, nós estamos esboçando a nossa fé total. Ou você manifesta a sua fé e conquista, ou não manifesta a fé e não conquista. É isso que quer dizer. O sacrifício, minha amiga, meu amigo, é a exigência da sua fé. Não é nem exigência de Deus, é exigência da nossa fé. As pessoas custam entender isso porque normalmente as pessoas têm o coração no pouco que tem, na miséria que tem. Essa é a realidade. As pessoas dificilmente acreditam nisso, mas essa é a lei da fé. Este é o segredo da fé. Este é o segredo da Igreja Universal. Este é o nosso segredo, o segredo dos pastores. Todos nós vivemos de sacrifício em sacrifício. Então nós podemos falar para vocês sobre sacrifício porque nós sacrificamos. Nós sacrificamos no passado, sacrificamos no presente e sacrificaremos no futuro. E enquanto nós estivermos sacrificando, nós teremos condições de ajudá-los. O dia que pararmos de sacrificar, nós paramos também de ter condições de ajudá-los, de profetizar e abençoar a sua vida. Essa é a realidade. Então, repito, o sacrifício é isso. Você, para aproximar-se de Deus, você tem que sair do seu lugar. Por exemplo, você está sentado aí, confortavelmente, maravilhosamente, ouvindo boas palavras, orações, etc. Mas quando nós falamos para vir, quem quer encontrar-se com Deus, quem quer render-se a Jesus, quem quer sacrificar a sua vida, sacrificar a sua vida, então venha entregá-la aqui no altar. Então você tem que sair daí
abrir mão do seu conforto e vir aqui na frente. É assim que acontecia com o sumo sacerdote do passado. O sumo sacerdote fazia o sacrifício por si, fazia o sacrifício pelo povo, fazia tudo que tinha direito, e então ele saía em direção ao Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde havia a Arca da Aliança. E quando ele entrava lá, Deus vinha também ao seu encontro. Era assim que funcionava. E é o que diz lá em Hebreus: é impossível agradar a Deus sem fé, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, de fato, de verdade, mostre, prove, testifique que realmente crê que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então o sacrifício arremete o sacrificante à presença de Deus e consequentemente ele é abençoado. Então as pessoas são abençoadas aqui, as pessoas têm as suas vidas renovadas, transformadas, etc. Não é porque o pastor, o bispo, ou nós oramos, ou abençoamos a pessoa. Elas foram abençoadas, elas são abençoadas por conta do sacrifício que elas fizeram. Elas manifestaram a fé e elas tomaram posse da bênção. Então é questão de inteligência. Não é uma questão de religião. Não é uma questão de ser ou não ser bonzinho. É questão de fé. Você manifesta a sua fé, recebe. Não manifesta a sua fé, você pode ser perfeito. Vou dar um exemplo melhor. Você é uma pessoa que não vive no pecado, é uma pessoa fiel na igreja, você vem aqui, você participa da Santa Ceia, ora, jejua, etc. Você faz tudo direitinho. Mas se você não manifesta a sua fé, a fé revoltada, aquela fé que manifesta o poder que você tem dentro de si, então você vai continuar vivendo da forma como você está vivendo. Não vai acontecer nada além do que já aconteceu. Para você tomar posse daquilo que Deus tem prometido, você tem que manifestar a fé. E essa fé, esse sentimento, entre aspas, de fé, exige o sacrifício. Você não faz o sacrifício, eu duvido que você vai conquistar. Você pode ser curado, porque a cura divina não depende do sacrifício. Basta você crer pura e simplesmente naquilo que Jesus já fez por você. Mas no que diz respeito à plenitude da vida, você tem que sacrificar a sua vida. Você tem que sacrificar. Se você não sacrifica, esquece. E você pode ter certeza que é assim que acontece por aí.